tarde, gente, mas tá um calor aqui tão difícil. Está um calor hoje. Como é que está a sua cidade? Como que você dormiu? Você dormiu bem? Seu coraçãozinho está muito bem? Ou se você tá tristinho, alguém fez alguma coisa contra você? Alguém falou alguma coisa para deixar você chateado? Ou você acha que merece mais, mas infelizmente Deus ainda não permitiu que chegasse até você? Ai, gente, hoje eu estava escutando um fato que aconteceu com uma moça. Eu falo, gente, tantas coisas que pode acontecer conosco. Tem uma mulher aqui que ela é muito rica, sabe? Ela tem muitos bens materiais. O primeiro marido dela já morreu há muitos anos. E o segundo marido morreu também. E ela tem fazendas, tem supermercados, tem mansões, ela tem muito, mas ela nunca teve filhos, nunca. E agora ela tá ficando bem velha. E aí, ela tem uma empregada que fica durante o dia, que faz comida, faz tudo. Ela mora perto desse supermercado e à noite tem alguém que dorme com ela. Ela paga uma pessoa para dormir com ela, porque ela não teve filhos, não é? Ela só teve sobrinhos. Mas os sobrinhos têm o que fazer, tem a família deles. Eles têm filhos, têm maridos e tal. Aí, hoje, chegou uma pessoa e falou comigo assim: olha, Luciana, a fulana de tal, ela deu uma folga para a funcionária da noite, que fica com ela, que dorme com ela na casa dela, na mansão dela, e ela foi no banheiro, ela caiu no banheiro e quebrou o fêmur. E aí ela ficou deitada lá até a empregada chegar de manhã. Aí quando chegou, ela paga aí um plano de saúde sênior bem caríssimo. E aí ela falou sim que ela queria ir na UTI, que ela tinha que ir na UTI móvel, né? Não da prefeitura, ela queria ir na UTI do plano sênior, que ela paga caríssimo. Aí não tinha UTI móvel do plano de saúde, mas eles mandaram um helicóptero para a capital para levar ela para fazer a cirurgia. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim: olha, os sobrinhos que vão ficar com a fortuna dela, porque ela já está ficando velha, ela não teve filhos, ela não tem marido, os dois maridos já morreram. Então, um vai ficar com uma loja, o outro vai ficar com os, ela tem um prédio, o outro vai ficar com a mansão, o outro vai ficar com o supermercado, que é tradição. Aí eu falei assim, mas... Aí essa pessoa olhou para mim, riu e falou assim, aí seu filho, né, vai ficar, e vai falar assim, nossa, eu herdei um supermercado, eu herdei um prédio, o outro eu herdei uma loja com ponto comercial e tudo, enorme, gigante, eu herdei uma fazenda, eu herdei uma mansão, eu herdei outra mansão. E o seu filho vai falar assim, eu herdei um brechó. Sabe, gente, naquele momento assim, a pessoa deu gargalhada. Eu sei que talvez ela não tenha falado por mal, eu também não me senti mal. Só que depois eu parei, pensei e falei assim, então quer dizer que meu filho falou assim, eu herdei um brechó. Não, eu tenho um brechó porque eu quero. Eu poderia ter uma loja, porque eu não tenho só essa sala comercial, eu tenho uma outra sala comercial. E eu poderia abrir um boteco de cachaça, igual tanto que eu falo, olha, quando eu morrer, você pode jogar todas essas roupas fora, porque eu sou apaixonada com brechó, eu gosto de brechó, eu uso roupa de brechó, eu visto roupas de marca, gente, se você ver a calça de Zitimia, que eu comprei para brechó, só que é pequena, não dá em mim, tem que ser uma menina magra, eu quase não tenho, assim, meninas muito magrinhas que compram aqui, mas eu falei, não, é de marca, tá nova, eu vou comprar e vai que uma hora Deus manda uma pessoa lá magra para comprar, porque ela vai andar de marca, tem stretch e vai pagar muito pouquinho, R$ 20 uma calça. E aí, gente, 30 reais, 20 a 30 reais que é uma calça. Então, eu assim, eu acho que eu só tive um filho, né? Então, assim, na minha opinião, já aconteceu aqui de uma pessoa, a Sueli, sabe? Ela deixou um filho, ela só tinha um filho homem. E ela já era viúva. E aí ela foi,
acho que ela era filha única. A mãe dela deixou uma casa para ela. Ela vendeu essa casa, comprou uma casa melhor. E a Sueli não sabia. A Sueli era uma mulher muito alegre, tanto que eu não vejo a Sueli como morta, sabe? Eu não consigo acreditar que a Sueli morreu. Tem muitos anos que ela morreu. E ela deixou o filho dela, eu acho que ele devia ter uns 15 anos, 13, 14, mais ou menos isso. E ele ficou morando na casa sozinho. Ele nem quis fazer o segundo grau. Aí ele recebe do governo uma Bolsa Família de acho que de R$ 600. Ele conseguiu um emprego aqui, que ganhou um salário mínimo, depois ele não quis mais. Aí ele ficou em casa, ele mora sozinho e graças a Deus, Deus está abençoando ele. Ele não falta para ele de comer, nem de beber. Pode ser que tenha uma solitude às vezes no coraçãozinho dele. Só que às vezes, quando eu faço alguma coisa aqui em casa, sempre a gente chama ele para qualquer coisa assim, porque para ele saber que nós estamos aqui, né? Ele é um menino ajuizado, porque senão já teria até vendido aquela casa, porque hoje ele tem 26 anos de idade. Então, assim, ele ultrapassou. Às vezes, a pessoa pensa assim que o bem material vai salvar ela, sabe? Que o bem material, ele é mais importante do que o caráter, igual meu pai me ensinou. Meu pai, ele morreu quando eu tinha 16 anos, meu pai. E é o Mickey que me criou. E ele sempre me ensinou sobre educação financeira. Sempre falava comigo assim, minha filha, cuidado com conta. Olha lá o tanto de cobrador que vai na porta dos outros. Será que você quer isso para você? É tão feio o cobrador ir na porta dos outros, é tão feio. Junta o seu dinheiro. Quando você quiser comprar alguma coisa, vai juntando devagar. Aí você vai lá e compra, paga, ainda pede um desconto ainda. Então foi isso que eu fiz, sabe, gente? Eu só compro aquilo que eu posso pagar. Por isso que eu tenho um brechó, porque é o que eu acredito, gente. Ah, Luciana, eu trabalhei 23 anos numa loja e ganhava bem. Antes disso já trabalhava, já comprava minhas coisinhas, morava na casa dos meus pais, casei com 19 anos. É, eu que pagava o aluguel da casa quando eu me casei, nós fomos morar de aluguel, porque a casa dos meus pais era casa própria. Era eu que pagava o aluguel, um salário mínimo da casa. Eu ficava, só que eu ganhava um salário e meio na época. Eu tinha 19 anos, 20. Eu que pagava o carnezinho para mim ter minha filha particular, não era o pai dela. Então, assim, eu aprendi a lutar. Eu vendia roupa, eu fazia marmita para fora, eu trabalhava nessa empresa, ganhava um salário e meio. Eu ganhava roupa das minhas primas, roupa usada. Eu fiquei assim uns 4 anos com o mesmo sapato. Eu ia na igreja, eu trabalhava com ele. Em qualquer lugar que eu fosse, era o mesmo sapato que foi até o meu irmão, que é filho da minha mãe, que me deu ele, porque eu não ia comprar, porque eu estava fazendo a casa. Nisso, eu estava pagando um consórcio de uma moto, junto com a minha colega, minha amiga, e aí essa moto saiu. E esse pai da minha filha, a moto zero da Honda, saiu e ele pegou, foi para o serviço com a moto que eu estava pagando, que eu tinha sido, né, que eu paguei, eu estava pagando, que eu paguei na época, né? E aí ele foi pro serviço com a moto sem placa, sem nada, novinha, que era minha, que eu tinha pago, porque eu pagava um salário de aluguel, eu que pagava o carnê para ganhar a menina, ele não pagava nada, ele pagava água, luz e comida. E quase eu não ficava em casa, ele trabalhava até 10 horas da noite, 9 horas da noite, ele não tinha horário para sair da empresa que ele trabalhava. Eu chegava às 19 horas, e aí nisso eu já fazia alguma coisa para comer, que eu só duas pessoas adultas, né? E dormia. No outro dia começava a luta toda novamente. Ele trabalhava no final de semana, no sábado todinho ele trabalhava. Ele trabalhava no domingo até 2 horas da tarde, então eu ficava mais sozinha. Eu tinha uma vida mais sozinha do que com ele. Gente, aí eu não sei onde eu estava conversando com vocês. Olha como eu estou transpirando de tanto calor. Então, se às vezes a gente reclama tanto, às vezes a gente quer assim, não é pra gente. A gente às vezes quer mostrar pra alguém, ai, que eu tenho isso, igual hoje a pessoa falou isso comigo. Ah, você ragando gargalhada, ai, você vai deixar pra sua filha um brechó. É isso que você vai deixar pra sua filha, pro seu filho? Minha filha é transgênero, tá, gente? Então, assim,
eu não fiquei chateada. Eu só achei que eu nunca ouviria isso da boca de uma pessoa, sabe? Dessa pessoa, eu pensei assim, é uma pessoa tão inteligente que assim, ué, ela pode tirar essas roupas todas daqui, ó, fazer um boteco de cachaça, sei lá, fazer sei lá, vender roupas mais caras, mas é o que eu acredito, é o que eu gosto, é o que eu visto. Olha aqui, ó, tudo aqui é de brechó, gente, short de brechó, blusa de brechó. E eu sou apaixonada por brechó, eu acredito em brechó. Eu sei que você pode se vestir bem com marcas famosas. Essa marca aqui, gente, desse short aqui, ó, é uma marca muito famosa. É, ai, gente, eu esqueci. Peraí. O nome da marca desse short é Encostamento. Encostamento. É cara na minha região. É um dinheiro para comprar esse shortinho aqui, ó. Ó, ele tem stretch, tá vendo? Ele é marronzinho, da cor que tá usando, marrom, tá usando muito marrom, muito bege, vai usar 2024. Eu fico sempre olhando as tendências que vai vir de 2024 para me comprar aí saias, comprar blusas, comprar shorts, comprar assim roupas que sejam naquela pegada daquela cor que vai vir em 2024 para as pessoas comprarem mais barato. Uma blusa de R$ 15, um short de R$ 20, uma calça de R$ 30, um vestido de 20, de R$ 30, mas naquela pegada, assim, das cores que estão usando nas boutiques aí, porque são peças que vieram de boutiques, são peças que vieram, né, de classes boas aqui, de muita coisa boa, gente, muita coisa de marca. Então, coisas que não ficam no chão jogada, tá vendo? Ó, fica tudo em cima das coisas, tudo o que eu posso arrumar, arrumo. O que que é tanta calça, tanta calça. Ó, o tanto de calça que tem, gente, é muita calça. Então, assim, é muita coisa, é muita blusa, tá vendo? Ó, blusa de malha, blusa masculina, de gola polo. Então, assim, é muita coisa. E brechó é negociável, né? A pessoa vem, ah, você faz por 20, você faz por 15. É assim. Então, eu amo esse mundo do brechó. Eu amo. Eu ando quando chega alguém que conta história, que bate papo, que conversa, que conta a história dele, de vida dele, entendeu? Eu amo mesmo de verdade. Então, assim, tem pessoas que chegam aqui e desfaz de mim, mas eu tenho um teto para morar. Eu consegui comprar um carrinho, não com brechó, tá, gente? Isso aí não. Eu comprei com o trabalho mesmo, que eu trabalhei 23 anos, 22 ou 23 anos nessa empresa. Eu entrei em 91 para 92 e saí em 2012. Então, eu nunca tive férias, nunca vendi minhas férias. Eu vendia roupa, vendia marmita, eu vendia porco, eu vendia tudo, gente. Eu vendia até as coisas de dentro de casa para ter um dinheiro a mais. E sempre consegui. Eu era magra, magra, que eu pesava 39 quilos. De tão magra que eu era, porque eu comia só o pão que a empresa dava e tomava o café que a empresa dava e chegava em casa só à noite, porque eu tinha muito medo do aluguel, até que como eu te falei, que o pai da minha filha pegou a moto zero, foi pro serviço trabalhar com ela, no serviço que ele trabalhava de domingo a domingo. Ele também nunca tirou férias, ele sempre vendeu as férias dele, nunca viajamos. E aí, nisso, um dia ele chega, no mesmo dia que eu peguei a moto, que eles me entregaram, zero, ele foi pro serviço e voltou a pé. Aí eu falei, gente, meu Deus, será que roubaram a moto que eu tô pagando? Aí eu perguntei pra ele, ele falou assim, não, eu emprestei pra um camarada aqui na cidade, que ele faz dinheiro, ele queria fazer dinheiro com ela. Tipo assim, ele emprestou a moto que eu estava pagando, sozinha, e eu pagava um salário de aluguel sozinha da casa onde nós morávamos. Eu não podia contar com ele para pagar o aluguel. E eu falei, meu Deus do céu, você vendeu você deu, sim, você deu a minha moto. Deu de graça? Não tem nenhum papel? Você deu, você não vendeu, você deu. Minha moto, a moto que eu comprei, ele falou assim, dei para esse camarada, amigo dele, fazer dinheiro. Ah, foi coisa de Deus que o irmão. Aí ele ficou 5 anos sem pagar. Eu achei, perdi a moto. Paguei tudo à toa. Esse camarada, pai da minha filha, eu fui escolher errado essa merda desse homem. Aí, gente, escolhi errado mesmo, né? Vou falar a verdade, eu escolhi errado, né? Foi uma escolha assim, infelizmente, às vezes o camarada no namoro, ele parece muito bom, muito legal, você que tá carente, aí você cai em qualquer lábia, infelizmente. Ficou 5 anos, 4 anos aí para mim
cobrando o cara, ele não cobrava o cara, que ele tinha, né, não sei se era amor pelo cara, se era medo. Eu cobrando o cara: "Olha minha moto, me dá minha moto de volta, me dá minha moto de volta, porque a moto não é dele, a moto tá no meu nome, foi eu que comprei, eu que tô pagando". Até que o irmão dele, depois de 5 anos, já tinha terminado de pagar a moto, o irmão dele, que era até patrão desse pai da minha filha, falou com ele assim: "Olha", era irmão dele, do camarada que ele pegou a moto, emprestou para ele fazer dinheiro, vendeu. Nem eu, gente, não fez isso nunca ele fez para mim. Aí ele pegou e falou assim: "Gente", chamou o irmão dele. "Olha, fulano", quase que eu falei o nome dele aqui, fala: "Fulano, você vai dar um carro", porque ele vendia carro, ele trocava carro, ele vendia moto, trocava moto, ele era assim, ele ganhava dinheiro com isso. Aquela coisa de trocar uma bicicleta por uma bicicleta mais nova, por uma bicicleta mais velha, retornar o dinheiro, é desse jeito. E ele falou assim: "Ó, você vai dar um carro, pelo juro que eu vi aqui, que eu contei pra ela, você vai dar um carro". Aí ele me deu um Gol na época, com roda e tudo, um Gol azul bonito. E eu fiquei com aquele Gol. De repente eu tava lá em casa, né, eu que pagava um salário de aluguel, casa de aluguel com carro na garagem, um carro muito bom, muito bonito. E a minha prima chegou perto de mim e falou assim: "Luciana, por que que você tem um carro na garagem sendo que você paga aluguel? Que coisa sem sentido. Por que que você não vende esse carro e compra um lote para você construir uma casa?" Já que o pai da sua filha é pedreiro, o, né, o avô da sua filha é pedreiro. Falei: "Sabe que ela tá falando a verdade?" Aí eu fui, peguei, achei comprador pro carro, na época eu vendi por R$ 8.000 ou 9.000. Aí nisso, vendi o carro, peguei todo o dinheiro. E nisso nós fomos à imobiliária, porque esse bairro aqui, que eu tô morando nele, há 20 anos, ele era da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, ela mandou vender na imobiliária, vender a prestação. E como eu trabalhava de carteira assinada e ele também, nós pudemos ir, né, lá no banco e pagar por mês o lote, pagar por mês o lote, né? Ela financiou o lote. E eu peguei aquele dinheiro do carro, entreguei na mão do pai dele. O pai dele falou assim: "Eu vou fazer de graça para vocês a casa". Demorou 4 anos para a gente entrar dentro da casa. Então eu peguei o dinheiro do carro, da moto que eu paguei e dei para o pai dele fazer. Então, assim, aí depois peguei mais na Caixa Econômica Federal, porque eu podia pegar a carteira assinada, R$ 7.000 para reforma. E aí peguei mais 7.000 porque o dinheiro não deu. Aí mais um tempo aí pagando, né? Então, assim, gente, com brechó, eu vou falar pra você, não consegui. Consegui comprar umas coisinhas minhas, um carro, uma casa, com muito esforço. Consegui fazer esse brechó aqui quando eu fui demitida, em 2012. Nós conseguimos fazer aqui, eu mais um amigo meu. Só que foi pesado, tá, cara? Nossa, foi chorado, foi miado, foi sofrido, Deus sabe disso. Foi um chorado, foi sofrido, demorou anos e foi sofrimento, tá? Para fazer essa salinha comercial aqui, que eu não quis banheiro, porque as pessoas pedem para ir no banheiro, e depois eu tenho que lavar, elas não lavam. Eu comecei a colocar água aqui dentro, o pessoal, as crianças passavam aqui, as mães deixavam a criança jogar água na roupa, jogar no chão. Então eu tirei a água, então assim, brechó não é coisa para você chegar, porque senão você vai ter mais trabalho e a peça de roupa ela é muito barata. É para você chegar, você garimpar, você levar embora para casa e pronto. É tipo uma lojinha mesmo, tá vendo? Ó, tem um balcãozinho, tem aqui as banquetinhas, só que as roupas estão tumultuando de tanta roupa que eu tenho que comprar, porque eu tenho que comprar todo mês roupa. Mas eu gosto, gente, não dá dinheiro, assim, não fica rico, não fica milionário. Algumas pessoas ficam, mas é quem tem um ambiente bem maior e que vende assim, é, igual eu já vi em São Paulo, que são ambientes de 3 andares, 4 andares, aí fica rico sim. Que ambientes maiores, aonde ele tem lugar para expor as roupas, ambientes bem maiores, aonde eles compram, onde eles vendem, aonde eles trocam. Isso aí. Tem em São Paulo tem muito, né? Mas nós estamos aqui lendo, gente. O telefone tocou, atendi, a pessoa ligou na minha cara, como sempre, que é uma falta de educação que só Deus na causa. Nós estamos aqui, 2 Samuel, capítulo 21.
Houve uma fome nos dias de Davi por 3 anos. Nós já lemos isso. Nós estamos no capítulo 22, não é? Assim, Davi, ungido de Deus, rei de Israel, consultou a Jeová, a Javé, Deus dos exércitos, e Javé, Jeová, Deus dos exércitos, respondeu a Davi: Saul e a casa de Saul, que Saul era o primeiro rei humano que teve na terra. Quando o povo de Israel pediu um rei, porque na verdade rei era Deus. Não existia rei humano. Só que aí, nesse tempo aqui, eles pediram um rei humano. Eles queriam ver, tocar nesse rei humano, falar com esse rei humano. Porque Deus só falava com profeta, com uma pessoa que ele escolhia para conversar com ele. Um profeta. Só que eles queriam um rei humano. E o Deus ficou muito triste. Deus Pai de Jesus, ficou muito triste com isso. Porque eles queriam um rei humano. Mas ele deu Saul, que é um pecador igual todos nós, né? Que pecou, que fez, né? Tinha orgulho. E aí, houve uma fome nos 3 anos, nos dias de Davi, nos dias que Davi era rei, né? Por 3 anos seguidos, quer dizer, permissão de Deus de ter essa fome. Ungido de Deus, hein? Assim, não era um homem que falava, esse aqui é pastor, esse daqui é pastor. Não, não era um ser humano que falava que era pastor, era Deus mesmo que ungia pastor. Mandava o profeta falar assim, vai lá, olha, eu quero que a Luciana seja pastora. Vai lá, profeta tal, fala com a Luciana que eu quero que ela seja rainha, que ela seja pastora. Minha pastora, não é um ser humano que falava, ele que mandava dizer. Gente, olha como que eu tô transpirando. Então, Davi consultou a Jeová, Javé Deus dos exércitos, e Deus, Pai de Jesus, respondeu a Davi: Saul, que era rei de Israel, ungido por Deus, e sua casa tem culpa de sangue, rei Davi, porque Saul matou os gibeonitas. Versículo 2: Portanto, o rei Davi, ungido de Deus, chamou os gibeonitas e conversou com eles. A propósito, vamos lembrar que os gibeonitas não eram israelitas, tá bom? Não era do sangue do povo de Israel, o povo de Deus, mas um restante dos amorreus. Os amorreus, eles cultuavam outros deuses, não o pai de Jesus. Os israelitas tinham feito um juramento de que os poupariam, não matariam eles, mas Saul, rei ungido de Deus, o primeiro rei ungido de Deus, no seu zelo pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, procurou golpear o povo de amorreus, o povo gibeonitas, né? Coisa que Deus não queria. Nós lemos isso aqui ontem. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, tinha feito. Então tá, nós estamos no capítulo 22. 2 Samuel, Antigo Testamento, isso aqui é transpiração de suor mesmo. Capítulo 22, versículo 1. E Davi dirigiu a Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, as palavras deste cântico. O que eu vou ler agora é um cântico. No dia em que Jeová, Javé, Deus, Pai de Jesus, o livrou, rei Davi, das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, primeiro rei ungido de Deus. Versículo 2. Davi fez essa letra de cântico aqui. Ele disse assim: Jeová é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Versículo 3. Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, Deus, meu Deus é minha rocha, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o meu poderoso Salvador, meu refúgio seguro, o lugar para onde fujo. Meu Salvador, tu me salvas da violência. Versículo 4. Invoco a Jeová, a Javé, a Deus do Exército, Pai de Jesus, que é digno de louvor, e serei salvo dos meus inimigos. Versículo 5. As ondas da morte quebraram ao meu redor. Ao redor de quem? Do rei Davi, ungido de Deus. Enxurradas de homens imprestáveis me apavoraram. Versículo 6. As cordas da sepultura envolveram-me, disse Davi, ungido de Deus. Os laços da morte me confrontaram, disse rei Davi, ungido de Deus. Versículo 7. Na minha aflição, eu, Davi, ungido de Deus, invoquei a Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Clamei ao meu Deus. Então, do templo de Deus,
Ele ouviu a minha voz, a voz do rei Davi, ungido de Deus. E meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Versículo 8. A terra começou a balançar, a terra começou a tremer, disse Davi, o de Deus, quando Deus ouviu o clamor dele, quando ouviu a voz de Davi, né? Quando chegou nos ouvidos de Deus, a terra começou a balançar e começou a tremer. Os alicerces do céu se abalaram e estremeceram, porque Deus, Pai de Jesus, porque ele tinha irado. O que é irado? É muito bravo. Versículo 9. Das narinas de Deus subiu fumaça de tão irado que ele estava. E da boca de Deus saiu um fogo consumidor de tão irado que ele estava. Dele, de Deus, saíram brasas vivas de fogo. Versículo 10. E Deus, Pai de Jesus, fez o céu se inclinar e desceu. Deus desceu. Havia densas trevas debaixo dos pés de Deus. Versículo 11. Deus veio voando, montado num querubim, num anjo. Apareceu nas asas de um espírito. Versículo 12. Então, Deus Pai de Jesus pôs escuridão ao seu redor como um abrigo. Havia águas escuras e nuvens carregadas. Versículo 13. Do resplendor diante de Deus Pai de Jesus ardiam brasas de fogo. Versículo 14. Então Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, começou a trovejar do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Quando ele trovejava, Davi falou que era a voz de Deus. Quando eu era pequena, minha mãe falava, olha, Deus tá bravo, hein? Quando trovejava, sua mãe falava assim com você. Versículo 15. Deus, Pai de Jesus, atirou as suas flechas e os dispersou. Também atirou relâmpagos e os pôs em confusão. Versículo 16. O leito do mar se tornou visível. Os alicerces da terra foram expostos pela censura de Deus, Pai de Jesus, pelo forte sopro que sai das narinas de Deus. Versículo 17. Das alturas, Deus estendeu a mão. Deus se me segurou a mim, Davi, e me tirou de águas profundas. Versículo 18. Deus me livrou do meu forte inimigo, dos que me odiavam, que eram mais fortes do que eu, os meus inimigos, no capítulo 18. No versículo 18, versículo 19. Eles, os meus inimigos, me enfrentaram no dia do meu desastre. Mas Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, foi o meu apoio. Nossa, pingou Gente, isso aqui é tudo transpiração. Versículo 20. Deus, Pai de Jesus, me levou para um lugar seguro, a mim, rei Davi, ungido de Deus, porque eu clamei a ele. Ele me livrou porque se agradava de mim, gostava de mim. Versículo 21. Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, me recompensa a mim, Davi, rei, ungido de Deus, conforme a minha retidão. Tem que ser reto. Ele, Deus, Pai de Jesus, me retribui conforme a inocência das minhas mãos, porque eu não tenho matado ninguém, feito nada contra ninguém. Versículo 22. Pois eu, rei Davi, o de Deus, tenho guardado os caminhos de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, e não cometi o mal de abandonar o meu Deus. Que o mais pecado é abandonar Deus, é abandonar o Deus. Versículo 23. Todas as suas decisões de Deus judiciais estão diante de mim, rei Davi, ungido de Deus. Não, eu, rei Davi, ungido de Deus, não me desviarei dos seus decretos, Senhor Deus, Pai de Jesus, mas só com Betseba que eu fiz isso. Batseba, depois eu aprendi que eu não deveria mais fazer isso, me arrependi, o Senhor me perdoou, tanto que o Senhor me deixou em calamidade com os meus filhos, falou que morreu meu filho, 2 filhos meus na espada, Senhor. Versículo 26, versículo 25, 24, permanecerei irrepreensível diante de Deus, Pai de Jesus, e me guardarei do erro. Guardar do erro, você tem que fazer o máximo para você não errar diante de Deus.
Versículo 25. Que Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, me recompense, conforme a minha retidão, conforme a minha inocência diante de Deus, Pai de Jesus, não dos homens, mas sim de Deus. Versículo 26. Como alguém leal, ages com lealdade. Com um homem irrepreensível e um homem valente, ages de modo irrepreensível eu tenho que ser. Eu, Davi, ungido de Deus. Versículo 27. Com o puro, tu te mostras puro. Mas com uma pessoa, se você for tortuoso, te mostra astuto. Versículo 28. Pois Deus, Pai de Jesus, salva os humildes, mas olhas com desaprovação para os arrogantes. E rebaixa os arrogantes no versículo 28 do capítulo 22 de 2 Samuel. Deus, ele rebaixa os arrogantes. Ele rebaixa os arrogantes, versículo 28 de 2 Samuel, capítulo 22. Deus não gosta de pessoas arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa que pensa que ela é mais importante que todo mundo, que tudo que é dela é melhor do que todo mundo, que ela pode pisar nas pessoas. Deus abate essas pessoas, os arrogantes. Ele rebaixa essa pessoa no meio da multidão, uma hora qualquer. Graças a Deus, eu estou colocando muita gente na mão de Deus, sabe? Para Deus fazer isso. Versículo 29. Pois tu és a minha lâmpada, ó Jeová, Javé, Deus exércitos. É, Jeová, Deus, Pai de Jesus, quem ilumina a minha escuridão. Versículo 30. Com a tua ajuda, eu, rei Davi, posso atacar um bando de saqueadores, um bando de ladrões. Com o poder de Deus, Pai de Jesus, eu, rei Davi, posso escalar uma muralha. Versículo 31. O caminho do verdadeiro Deus, ele é perfeito. A declaração de Jeová, de Deus, Pai de Jesus, é pura. Versículo 31. Ele, Deus, Pai de Jesus, é um escudo para todos os que se refugiam nele, se refugia nele. Versículo 32. Pois quem é Deus? Quem é Deus? Além de Deus, Pai de Jesus? Não há outro Deus. Versículo 32, versículo 33. O verdadeiro Deus é a minha fortaleza, disse Davi, ungido de Deus. Ele, Deus, Pai de Jesus, tornará perfeito o meu caminho, o caminho do rei Davi, ungido de Deus. Versículo 34. Deus torna os meus pés, os pés de Davi, ungido de Deus, como os de um servo. E ele faz ficar de pé, ele faz com que o rei Davi ficar de pé nos lugares altos. Versículo 35. Deus treina as mãos do rei Davi para a guerra. Treina os braços do rei Davi que podem envergar um arco de cobre. Versículo 36. Tu, ó Deus Pai de Jesus, me dá teu escudo de salvação. E a tua humildade me engrandece, porque Deus é humilde. Deus gosta de pessoas humildes de coração. Versículo 37. Alargas o caminho para os meus passos, disse o rei Davi, ungido de Deus, para Deus Pai de Jesus. Versículo 37. Alargas o caminho para os meus passos, meus pés não escorregarão. Eu sei que Deus fará isso para o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 38. Perseguirei eu, Davi, ungido de Deus, os meus inimigos, e eu os aniquilarei, matarei. Não, eu, Davi, ungido de Deus, não voltarei até que tenham sido eliminados todos os meus inimigos. Versículo 39. Eu, rei Davi, os eliminarei os meus inimigos e os esmagarei, de modo que não se levantarão mais. Eles cairão sobre os meus pés, disse o rei Davi, ungido de Deus, que os inimigos dele cairá nos pés dele. Versículo 39, do capítulo 22 de 2 Samuel. É um cântico que o rei Davi estava cantando. Versículo 40. Tu, Senhor Deus, Pai de Jesus, me equiparás de força para a batalha, disse rei Davi, ungido de Deus. Farás com que os meus adversários, meus inimigos, caiam diante de mim, ó Deus, Pai de Jesus. Versículo 41. Tu farás com que os meus inimigos de rei Davi, ungido de Deus, fujam de Davi. Eu
eliminarei os que me odeiam, disse o rei Davi, ungido de Deus, falando com Deus. Pai de Jesus, versículo 42. Eles, os meus inimigos, clamam por ajuda, mas não há quem os salve. Até mesmo clamam a Jeová, clamam a Javé, clamam a Deus, Pai de Jesus, por ajuda, os meus inimigos. Mas Deus, Pai de Jesus, dono desse céu maravilhoso, das estrelas, do sol, Ele não os atende, não responde eles. Versículo 43. Eu, rei Davi, ungido de Deus, eu os triturarei como fino pó da terra. Eu, rei Davi, ungido de Deus, esmagarei e pisotearei como lama os meus inimigos na rua. Versículo 44. Tu, Senhor Deus, Pai de Jesus, que está no teu trono no céu, ai, Jesus Cristo está à tua direita, tu me livrarás das críticas do teu povo, que é o povo israelita. Tu protegerás o rei Davi, ungido de Deus, para ser cabeça de nações. Um povo que não conhece vai servir ao rei Davi, ungido de Deus. Versículo 45. Estrangeiros virão até a mim, rei Davi, ungido de Deus, escolhidos de temor, de medo. O que eles ouvirem a meu respeito, a respeito do rei Davi, ungido de Deus, fará com que se sujeitem a mim, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 46. Os estrangeiros perderão a coragem, disse o rei Davi, ungido de Deus, para Jeová, para Javé, para esse rei poderoso que é dono desse céu, dessas nuvens maravilhosas, que é o Pai de Jesus. Versículo 47. Jeová vive, Javé vive, Deus vive, Pai de Jesus vive. Louvada seja a minha rocha, que é Ele. Seja exaltado o meu Deus, a rocha da minha salvação. Versículo 48. O verdadeiro Deus executa vingança. Olha o versículo 48, presta atenção. O verdadeiro Deus, disse o rei Davi, ungido de Deus, no cântico que ele fez, ele falou que Deus, Pai de Jesus, executa vingança a favor do rei Davi, ungido de Deus. Ele me sujeita eu, a rei Davi, ungido de Deus, aos povos. Versículo 49. Deus, Pai de Jesus, me livra dos meus inimigos. Tu, Senhor Deus, Pai de Jesus, que está no teu trono, aí no céu, me elevas, me livra dos meus inimigos. Tu me elevas bem acima dos que me atacam. Tu me salvas do homem violento, ó rei Davi, falando isso para Deus, o Pai de Jesus. Tu me elevas para cima dos meus inimigos. Tu me salvas do homem violento, versículo 49. Versículo 50, é por isso que eu, rei Davi, ungido de Deus, eu te agradecerei entre as nações, ó Jeová, ó Javé, ó Deus, Pai de Jesus, que está no céu sentado no teu trono, que faz estrelas, faz sol, faz nuvens, faz esse céu, somente tu és capaz de fazer tudo isso tão lindo. Versículo 51, Deus Pai de Jesus realiza grandes atos de salvação para o seu rei Davi, ungido de Deus, e demonstra amor leal o seu ungido, que é o rei Davi, que ele ungiu rei. A Davi ungido e a sua descendência, ele realiza salvação para sempre.